Bom dia a todos, meu nome é Fernando, sou estudante de medicina do quinto período da UniFG. Estarei responsável junto com meu grupo por trazer mais informações sobre o exame do aparelho respiratório. O grupo ele é composto por Alana Rodrigues, Amanda Reis, Fernando Carlos, Igor Araújo, Marcelo Cardoso, Matheus Fernando, Paula Castro, Terezinha Reis e Thalita Cardoso. Bem, o sistema respiratório ele é um sistema de extrema importância para o nosso corpo, né? Ele é um sistema vital. Então, para entender um pouco sobre o exame do sistema respiratório, é preciso compreender, ou no nosso caso, relembrar um pouco sobre a sua anatomia geral. Tá? A primeira estrutura que pode receber destaque na anatomia geral vai ser o próprio nariz externo. Ele vai ser composto por uma raiz, por um dorso, pelo ápice, o septo, que separa as narinas, e as asas. Tá? A estrutura externa ela é relevante porque comumente o septo ele pode apresentar desvios. Desvios pequenos eles são normais de acontecer, no entanto, desvios mais acentuados podem comprometer o fluxo do ar atmosférico através das narinas. Sequenciando a narina, nós vamos ter a cavidade nasal, que é uma estrutura rica em vários pontos anatômicos. No entanto, não cabe nesse momento a gente falar sobre todos eles, mas a cavidade nasal vai ter algumas funções interessantes. Dentre elas, a gente pode citar o fato dela conseguir aquecer o ar externo, isso porque ela é ricamente vascularizada e essa vascularização permite aquecer o ar. Existe também uma barreira física que acaba ajudando a purificar o ar, tanto de poluentes quanto de agentes infecciosos, que são os próprios cílios presentes logo no início da cavidade nasal. A gente pode destacar também aqui a presença das conchas nasais. Nós vamos ter três, né? A superior, a média e a inferior. Entre as conchas nasais, nós vamos ter justamente os meatos nasais, que seria o meato médio, o meato inferior e o meato superior nasal. É importante falar sobre essas estruturas porque as conchas nasais, ela, em alguns casos, podem apresentar uma hipertrofia e isso dificulta a passagem do ar através dessa cavidade. Essa hipertrofia ela pode ser comum, por exemplo, em questões alérgicas, no qual existe uma obstrução da passagem do oxigênio. Em sequência à cavidade nasal, nós vamos ter a faringe. A faringe é um órgão muscular que vai ser subdividido em três partes, tá? Nós vamos ter a nasofaringe, com relação direta com a cavidade nasal. Nós vamos ter a orofaringe e vamos ter a laringofaringe. A laringofaringe, nesse caso aqui, ela está sendo representada pela hipofaringe, mas a grande maioria das literaturas trazem como laringofaringe. Ela vai ter o seu limite inferior justamente na epiglote, devido a via pelo qual o sistema respiratório vai dar sua continuidade, tá? A epiglote, além de marcar o fim da faringe, ela vai marcar o início da laringe, que é um órgão muito importante. Por quê? Porque a laringe, além de ser um órgão de condução, ele também vai ser um órgão de fonação, ou seja, ele vai ser responsável pela formação do som do indivíduo. Na laringe, a gente pode destacar o seu esqueleto membranoso, seu esqueleto cartilaginoso, no qual a gente vai ter algumas cartilagens muito conhecidas, como a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. Tá? Entre a cartilagem tireoide e a cricoide, nós vamos ter o ligamento cricotireoide e vamos ter entre a cartilagem tireoide e o osso ióideo a membrana tireoide. Tá? É importante conhecer essas cartilagens porque, do ponto de vista clínico e até mesmo cirúrgico, elas são relevantes, mas não é nosso objetivo aqui no momento. A gente também pode destacar aqui a presença da cartilagem epiglote, que no caso vai ser melhor observada em sua visão posterior. A laringe ela é
uma estrutura que está localizada medialmente e anteriormente no plano ali do pescoço. E em sua visão posterior, nós vamos conseguir identificar outras cartilagens, que seria a cartilagem aritinoide. Vamos ter também a cartilagem cornicular. Podemos destacar também o ligamento vocal. E podemos perceber que a epiglote ela se torna muito mais visível do ponto de vista posterior. A gente pode também aqui ver algumas estruturas da cartilagem tireoide, como o corno inferior da cartilagem. Tá? Dando sequência à laringe, nós temos a traqueia. A traqueia ela vai ser um órgão tubular composto por inúmeros discos de cartilagem em formato de C. Esse formato de C é importante porque ele dá uma característica ao órgão que vai ser uma parede posterior membranácea, uma parede posterior nua, construída basicamente pelo músculo traqueal. Tá? Entre esses discos de cartilagem, a gente vai ter os ligamentos anulares, que vai fazer a conexão entre eles. A traqueia vai se projetar até um ponto de bifurcação. Esse ponto de bifurcação se chama carina, que é justamente onde vai ter o surgimento dos brônquios primários, o brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo. Os brônquios primários eles vão se projetar no sentido do hilo pulmonar. A partir disso, vamos ter subsequentes bifurcações e ramificações dele. Brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário, bronquíolos, canais alveolares e alvéolos, que é o local onde ocorre de fato a troca gasosa. Para falar sobre o pulmão agora, tá? Já que a gente falou sobre os órgãos de condução, a gente precisa começar primeiro pela pleura, que é um saco seroso que reveste o pulmão. Ele é importante porque nós sabemos que o pulmão, ele, em sua fisiologia, está constantemente aumentando e reduzindo de volume, e a pleura ela vai ter uma função de auxiliar nesse sistema. Por quê? A pleura ela possui duas camadas, uma visceral e uma parietal. A camada visceral recobre o órgão e a parietal recobre a face interna do tórax. E entre essas duas faces, duas lâminas, nós vamos ter o espaço virtual, seria o espaço pleural, que vai possuir o líquido pleural. Esse líquido ele é responsável por diminuir o atrito entre as lâminas e permitir que elas escorreguem de forma mais adequada, diminuindo o atrito e a resistência para a expansão pulmonar. Bem, o pulmão, propriamente dito agora, vai ter algumas singularidades entre o esquerdo e o direito, mas nada muito complicado quando não vai se aprofundar tanto na anatomia dele, visto que aqui é algo bem superficial. Temos o pulmão direito com 3 lobos e o pulmão esquerdo com 2. O pulmão direito ele vai possuir uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua, que vai ser responsável justamente pela formação dos 3 lobos. Já o esquerdo vai possuir apenas a fissura oblíqua. No esquerdo nós também podemos encontrar uma estrutura bem interessante, que é a língula, que vai ter relação direta ao fato de existir o mediastino, que é justamente onde o coração está presente. Então, a projeção do coração no pulmão esquerdo vai formar toda essa silhueta, que seria a incisura cardíaca, e propiciar a formação da língula. Tá? O pulmão ele vai possuir o ápice superior, a base inferior, e a face costal e a face mediastinal. Tanto o direito quanto o esquerdo vão possuir a mesma divisão. A base ela também pode ser chamada de face diafragmática. Tá? Essa foi uma visão superficial sobre a anatomia do sistema respiratório. E agora os colegas vão dar sequência falando um pouco mais sobre tanto quanto a anatomia e o exame propriamente dito desse sistema. Olá, meu nome é Amanda Reis, eu sou estudante de medicina do 5º período da UniFG e vou falar para vocês agora um pouco da anatomia do tórax.
O tórax, ele faz parte do esqueleto axial e é a parte do tronco situada entre o pescoço e o abdômen. A parede da cavidade torácica, ela tem um formato de um cone truncado, em que a porção superior ela é mais estreita e a circunferência ela aumenta inferiormente, alcançando o seu diâmetro máximo na junção com a parte abdominal do tronco. É composto de 12 pares de costelas, que totalizam 24 ao total. Além disso, nós temos o externo, que é dividido em 3 partes: o manúbrio, que é a parte mais superior, o corpo, que é a parte média e mais longa, e o apêndice xifóide, que está aqui na parte inferior. Além disso, nós temos as cartilagens costais, né, que vai unir as costelas ao externo, que elas são bastante maleáveis e que isso é importante para a respiração no momento em que há a expansão pulmonar. Nós temos também as vértebras torácicas, que vai de T1 até T12, que vão fazer parte também da anatomia do tórax. E B, sobre a clavícula. A clavícula, ela é um osso que vai se unir ao manúbrio do externo, medialmente, e ao acrômio da escápula, lateralmente, como mostra aqui na imagem. É importante se falar também sobre os limites da caixa torácica, né? Posteriormente, nós temos a coluna vertebral, de T1 até T12, a coluna torácica, né? Anteriormente, nós temos o osso externo. Lateralmente, nós temos o conjunto de costelas. O limite superior do tórax, ele é estabelecido na região da primeira costela, sendo correspondente à base do pescoço, em que se localiza a fossa supraclavicular, e o limite inferior do tórax é estabelecido pelo músculo diafragma. Falando um pouco agora sobre as referências anatômicas anteriores e posteriores. As anteriores, nós vamos ter o ângulo external, que é uma protuberância entre o manúbrio e o corpo do externo, que é fundamental para a localização da segunda costela ou do segundo espaço intercostal, e a partir daí consegue-se fazer a contagem de todas as costelas e seus respectivos espaços. E nós temos também a chanfradura supraesternal, que fica ali superior ao manúbrio do externo, né, e que ajuda também na localização desse ângulo external. Posteriormente, nós temos as apófises espinhosas de C7 e de T1, que vão auxiliar na identificação correta da coluna vertebral, e nós temos o ângulo inferior da escápula, que é chamado também de ponta da escápula, que coincide com a 7ª costela e vai auxiliar na identificação e contagem dessas costelas. É fundamental também entender as linhas e as regiões torácicas para se descrever corretamente os achados do exame físico, como, por exemplo, um paciente que possui uma cicatriz no tórax. Nesse caso, é importante saber descrever a localização dessa cicatriz para que outra pessoa ela saiba onde procurar posteriormente. E é por isso que existem as linhas e as regiões para facilitar essa localização. E anteriormente, nós vamos ter a linha médio-external, que vai dividir o hemitórax em direito e esquerdo. Nós temos também a linha hemiclavicular, que é uma projeção localizada no ponto médio da clavícula. E nós temos a linha axilar anterior, em que a referência são as pregas axilares anteriores. Na segunda imagem, a gente tem a visão lateral, né, em que nós temos a linha axilar posterior, que vai passar pelas pregas axilares posteriores, e a linha axilar média, que vai descer em igual distância entre as duas outras linhas axilares. Então, vai ser a linha axilar média. E, posteriormente, nós temos a linha vertebral, que segue a coluna vertebral e divide o hemitórax posteriormente,
E nós temos a linha escapular, que passa no meio da escápula e coincide com a linha hemiclavicular quando na parte anterior do tórax. Com relação às regiões torácicas, anteriormente a gente vai ter a região supraclavicular, como mostra aí na imagem, que vai estar acima da clavícula. Nós vamos ter a região clavicular, que é composta pela própria clavícula, o infraclavicular, que é abaixo da clavícula, a região mamária, é onde está a mama, que é delimitada pela linha axilar anterior lateralmente, pelo externo medialmente, superiormente pela terceira articulação costal, inferiormente pela sexta articulação costal. E, além disso, nós temos as regiões supraesternal, external superior e external inferior. Lateralmente, a gente tem a região axilar e a região infraaxilar, e posteriormente nós temos as regiões supraescapular, acima da escápula, a região interescapular, que é entre as escápulas, a região escapular, que é onde está realmente as escápulas, e a região infraescapular, que é abaixo das escápulas. É importante também saber a localização dos campos pulmonares. Anteriormente, observa-se que o pulmão direito, na face anterior, é fundamentalmente composto pelos lobos superior e médio. Aqui nós temos a divisão do lobo superior e médio. Já no pulmão esquerdo, a face anterior quase que totalmente é composta pelo lobo superior. Lateralmente, na imagem, né, aqui no caso o pulmão direito, pode-se perceber o que eu já havia falado antes, que a parte anterior do tórax é composta quase que basicamente pelo lobo superior e médio, e a parte posterior pelo lobo inferior. Já no esquerdo, demonstra a mesma coisa, em que o lobo superior ele vai estar fundamentalmente aqui na parte anterior do tórax, e o lobo inferior vai estar aqui na parte posterior do tórax. E posteriormente, a gente vai ter os lobos inferiores, que vão compor a maior parte, né, do dorso do tórax. O ápice pulmonar vai ser composto, que é uma pequena parte, né, vai ser composta pelo lobo superior no pulmão direito e esquerdo. Essa projeção ela é importante principalmente na ausculta, pois é necessário para saber onde está localizado os achados. Sequência a nossa aula sobre exame do aparelho respiratório. Dando sequência, antes de entrar no exame físico em si, nós vamos falar da anamnese, que é uma ferramenta muito importante para auxílio no diagnóstico. Nós vamos observar que muitas questões podem ser esclarecidas nesse momento de anamnese, minimizando o recorrer a demais exames. Então, iniciamos com a identificação, né, que é o primeiro ponto. Nós vamos perguntar o nome completo do paciente, nós vamos perguntar a sua idade. Importante identificar isso, porque idosos e jovens apresentam, por exemplo, propensão a doenças distintas. Perguntamos também a etnia, que ele se considera, raça, ocupação, profissão e procedência, porque também existem dados epidemiológicos desses diferentes fatores que estão relacionados a algumas doenças. Dando sequência, entramos na história da moléstia atual. Prosseguindo, perguntamos os antecedentes pessoais e familiares, que podem ser, por exemplo, infecções da infância, como pneumonia, coqueluche, sarampo, presença de traumas, como hérnias diafragmáticas, hemotórax, e passamos para doenças pré-existentes, medicamentos e imunizações. Doenças pré-existentes poderiam ser doenças alérgicas dos brônquios, como asma, bronquite, doenças alérgicas das vias aéreas superiores, como rinite, conjuntivite alérgica, e também história de hemoptise. Passando, entramos em hábitos,
hábitos que podem estar relacionados a determinadas patologias, como o tabagismo, que pode culminar em bronquite, asma, efizema e carcinoma, etilismo, que pode culminar em pneumonia, e outros hábitos como nebulização de rotina e superdose de heroína, que podem originar edema pulmonar. Entramos no interrogatório sintomatológico, que é um dos principais pontos da anamnese, em que nós vamos questionar a respeito dos sintomas, a duração deles, toda a cronologia e investigação, acompanhado a queixa principal. Então, nós temos a tosse, expectoração, sibilância, que é o chiado, dor torácica, que pode ter origem mediastinal, pode ter origem da própria parede pulmonar, nas pleuras, origem digestiva e até psicogênica. Nós temos a dispneia, que é um desconforto respiratório, a hemoptise, que é a eliminação de um sangue mesmo, a eliminação de muco com odor característico, que é a vômica, e a presença de rouquidão ou disfonia no paciente. Todos esses sintomas devem ser investigados e questionados de acordo com as demais características, como nós podemos ver: frequência, intensidade, duração, decúbito, período se é diurno, mais noturno, e fenômenos que acompanham todos esses sintomas. Vale a pena realizar perguntas abrangentes ao paciente e tentar sincronizar sempre com o seu dia a dia, investigar tudo, como a expectoração mesmo. Ao questionar o volume, podemos perguntar ao paciente se esse volume que ele conseguiu expectorar, se dá numa colher de chá ou numa colher de sopa, qual é o volume que ele acha que expectorou na semana. Então, vale a pena realizar esse tipo de pergunta. Então, no exame dos pulmões mesmo, no exame físico, nós vamos iniciar pela inspeção. Nós temos a inspeção estática e a dinâmica. Eu vou falar estática e a colega vai dar sequência à dinâmica. A inspeção estática, então, nós observamos a estrutura em si. A começar, o paciente deve estar sentado, certo, no leito, na maca. O médico deve circular ao redor para poder observar e realizar o exame tanto na face anterior quanto na face posterior do tórax. Se o paciente não conseguir, se ele tiver uma limitação, o exame pode ser feito em decúbito dorsal, porém nós teremos mais limitações. O tórax deve estar desnudo e lembrar que o médico deve se identificar e esclarecer tudo o que ele vai realizar, todas as perguntas e todas as dúvidas do paciente, fazendo sempre o exame de forma clara, na linguagem que o paciente possa entender. Então, falando sobre pele, nós vamos observar a presença de cicatrizes, de lesões, nós vamos checar os mamilos, se há alguma deformidade, nós vamos observar as estruturas superficiais do paciente, como o biotipo mesmo, o sistema muscular, a disposição superficial dos arcos costais, somente aquilo que você consegue ver na inspeção estática. E entramos nas formas do tórax e também na simetria. Falando das formas do tórax, eu coloquei as principais aqui. O tórax chato, nós vamos observar em todos os tipos de tórax sempre o diâmetro. No tórax chato, nós temos o reduzido diâmetro antero-posterior, é comum nos longilíneos e não tem muito significado patológico. No tórax em tonel ou em barril, nós temos o maior diâmetro antero-posterior. O tórax chato nós temos um reduzido. Então, no tórax em tonel, nós temos um maior diâmetro antero-posterior, que pode se igualar ao transversal. A causa mais comum é o enfisema pulmonar, mas pode existir também idosos que não tenham nenhuma patologia. Nós temos o tórax infundibiliforme, ou pecto escavado, é uma depressão mais ou menos acentuada no nível do terço inferior do externo, que pode ser congênito ou adquirido. É comum no raquitismo e é chamado também de tórax de sapateiro. Nós temos o tórax cariniforme, ou peito de pombo, que nós temos dessa vez uma saliência a nível do externo, certo? E que pode ser congênito ou adquirido e também pode estar relacionado ao raquitismo infantil. Nós temos o tórax em sino ou piriniforme, em que a porção inferior do tórax fica alargada, como a boca de um sino mesmo. Está presente nas grandes hepatomegalias, esplenomegalias e na ascite volumosa. Nós temos o tórax cifótico, em que nós temos um encurvamento posterior da coluna torácica, por conta de defeito da postura mesmo do indivíduo ou por lesão das vértebras torácicas. Nós temos o tórax escoliótico, em que nós temos uma assimetria no tórax, em consequência do desvio lateral do segmento torácico da coluna vertebral, certo? A causa mais comum é a própria anomalia congênita. Nós temos o tórax cifoescoliótico, que é uma combinação de alteração cifótica, que nós já falamos, com um desvio lateral da coluna vertebral, que é a escoliose. Pode ser congênito ou adquirido também. Deve ser importante observar porque alguns desses tipos de tórax podem causar alguma insuficiência respiratória. E por último, nós temos o tórax instável traumático, em que nós temos várias costelas fraturadas
E aí nós vamos ter movimentos torácicos paradoxais, certo? Por último, entramos no tópico de abaulamento e depressões, em que nós devemos observar a presença tanto de abaulamentos ou depressões na face anterior e posterior do tórax. Vale ressaltar que devemos sempre observar os hemitórax, tanto direito quanto esquerdo, e as porções superior e inferior. A colega vai dar sequência ao exame. Só antes de falar, esse quadro aqui nós temos um resumo, eu iniciei falando de inspeção e os colegas vão dar sequência. Inspeção. Meu nome é Paula Mariana Gomes Castro e sou estudante do 5º período de Medicina da UniFG. Bom, dando continuidade em relação à inspeção respiratória, eu vou continuar com a inspeção dinâmica. O que acontece? Nós vamos avaliar o paciente como um todo e, como o próprio nome já sugere, você vai avaliar a dinâmica respiratória desse paciente. Primeiramente, nós vamos avaliar o tipo respiratório, certo? Para a gente reconhecer o tipo respiratório desse paciente, a gente deve avaliar a movimentação tanto do tórax quanto do abdômen. Em condições normais, existem 2 tipos de respiração, que no caso seriam a respiração costal superior e a respiração tóraco-abdominal. A respiração costal superior é aquele tipo de respiração que é mais comum, né? Ela é mais observada no sexo feminino e ocorre o predomínio da ação de 2 músculos, que no caso seria o músculo escaleno e o músculo esternocleidomastoide. Eles vão deslocar a parte superior do tórax tanto para cima quanto para frente. Já na respiração tóraco-abdominal, é um tipo de respiração que vai ser mais comum no sexo masculino, porém, ela pode ocorrer também em crianças em ambos os sexos. Na posição deitada, em ambos os sexos, a respiração é predominantemente diafragmática, vai ter auxílio dessa musculatura. E a movimentação vai ser da metade inferior do tórax e da parte superior do abdômen. Bom, dando continuidade, em relação ao ritmo respiratório. Existem ritmos respiratórios que são considerados normais e existem ritmos respiratórios que são considerados anormais. Antes de mais nada, a gente deve alertar o examinador para não confundir o tipo respiratório com o ritmo da respiração. Para a gente analisar o ritmo da respiração, é necessário que haja durante pelo menos 2 minutos a sequência, a forma e a amplitude das incursões respiratórias. Em condições normais, quando há um ritmo respiratório normal, o ritmo da respiração ele vai ser determinado por uma sucessão regular, tanto de ritmo quanto de movimentos respiratórios, que possui a sua profundidade mais ou menos igual, ou seja, tem uma sequência ali que está ocorrendo de forma regular. Porém, existem também alguns ritmos respiratórios que são considerados ritmos respiratórios anormais, que nós vamos falar mais à frente. Adiantando um pouquinho, são aqueles ritmos em que ocorrem alterações na sequência, na forma ou amplitude dos movimentos respiratórios. O primeiro tipo de respiração anormal seria a respiração dispneica. Na linguagem médica, a gente costuma referir simplesmente àquele tipo de respiração em que ocorre a dispneia. Ou seja, há uma sucessão regular de movimentos respiratórios amplos e quase sempre eles vão causar desconforto para o paciente. Em algumas vezes, o paciente não tem a sensação subjetiva de dificuldade para respirar, porém, ela pode sim ser reconhecida pelo médico. Esse tipo de respiração ela pode ocorrer em alguns casos, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, bronquite, pneumonias e anemias. O segundo tipo seria a respiração platipneia. É aquele tipo de respiração em que o paciente apresenta uma certa dificuldade para respirar em posição ereta. Lembrando que esse tipo de respiração ela pode ser aliviada na posição deitada. O terceiro tipo seria a respiração ortopneica. É aquela respiração em que o paciente apresenta dificuldade para respirar, mesmo que ele esteja em posição deitada. Bom, nós temos também a trepopneia. Esse tipo de respiração é quando o paciente, ele se sente mais confortável para respirar em decúbito lateral. E pode ocorrer
por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva ou até mesmo no derrame pleural. O outro tipo seria a respiração de Cheyne-Stokes. Se a gente for avaliar essa figura, o que acontece? Ela também pode ser chamada de dispneia periódica, uma vez que o paciente ele pode apresentar, né, de modo cíclico, algumas incursões respiratórias que elas vão se tornando cada vez mais profundas, até atingir uma amplitude máxima, se a gente for observar a gravura. São respirações que começam superficiais e vão se tornando profundas à medida que a respiração ocorre. Porém, quando ela atinge essa amplitude máxima, esses movimentos começam a diminuir gradativamente. Quando ele se diminui gradativamente, pode ocorrer, sim, alguns períodos de apneia, que é aquele período onde não está ocorrendo uma respiração, porém, como ele é cíclico, ele pode ocorrer isso novamente. Começam algumas respirações superficiais, que com o decorrer do tempo, elas vão se tornando mais profundas, atinge uma amplitude máxima, porém vai decaindo até ocorrer essa respiração, fazendo esse ciclo vicioso. Esse tipo de respiração, ela pode ocorrer na insuficiência cardíaca, no AVC, TCE, intoxicações por morfina. Esse tipo de respiração pode ocorrer, né, devido a algumas variações na tensão, tanto de desequilíbrio de oxigênio quanto de gás carbônico no sangue, que pode ser associados a algum tipo de anormalidade, né, de sensibilidade do centro bulbar. A gente sabe que o centro bulbar comanda a respiração ali. Então, o que ocorre? Há um excesso de gás carbônico durante o período de apneia. E esse excesso pode atuar ali no centro respiratório, o qual vai emitir alguns estímulos, né, que vão aumentar a amplitude dos movimentos respiratórios. Como consequência desses amplos movimentos, o que ocorre? Está tendo maior perda de gás carbônico. E essa concentração sanguínea pode decair. Quando isso ocorre, o centro respiratório ele deixa de ser estimulado de modo suficiente. Em sequência, ocorre o quê? Há uma diminuição da profundidade dessa respiração. E é justamente essa repetição sucessiva que vai resultar na respiração de Cheyne-Stokes, certo? O próximo tipo de respiração é a respiração de Biot. Esse tipo de respiração vai caracterizar, né, pela ocorrência de alguns períodos de apneia que podem interromper a sequência das incursões respiratórias. Há também algumas variações que são bem nítidas na amplitude dos movimentos respiratórios. E aí a gente vai observar que está ocorrendo o quê? Uma arritmia respiratória, não há um ritmo sequente dessa respiração. Esse tipo de respiração de Biot ele vai ser mais comum na meningite, em neoplasias e até mesmo em hematomas. O outro tipo de respiração é a respiração de Kussmaul. Essa respiração, o que ocorre? A gente observa na gravura que mostra o seguinte: alguns períodos de inspiração, depois essa inspiração vai ser interrompida por um período de apneia, depois expiração e depois apneia. Então, há uma sequência: inspiração, apneia, expiração, apneia. Geralmente, esse tipo de respiração lembra a respiração de um peixe fora d'água. E ela pode ocorrer em, por exemplo, cetoacidose diabética e até mesmo insuficiência renal. E para a gente fechar o ritmo respiratório, né, nós vamos ter a respiração suspirosa. Muitas pessoas chamam esse tipo de respiração como a respiração do apaixonado. O que ocorre? É aquela respiração que pode ser interrompida por uma sequência regular das incursões respiratórias. Pode surgir, né, uma inspiração mais profunda, seguida de uma inspiração mais demorada. Então, você tem ali um ritmo respiratório, que pode ser considerado normal, porém, são alguns movimentos respiratórios que podem ser interrompidos por suspiros. E a gente sabe que esses suspiros são considerados respirações mais profundas, porque possuem amplitude maior e pode ocorrer, sim, nesse tipo de respiração. Ela vai ser mais comum em algumas pessoas que
passam por algum tipo de transtorno de ansiedade ou por algumas pessoas que estão passando por um momento difícil, como, por exemplo, falta de ar ou algum fator ali que pode contribuir na vida daquele paciente. Em relação à amplitude da respiração, nós temos dois tipos, certo? Nós temos a respiração profunda, quando ocorre um aumento da amplitude, geralmente é naquela respiração onde o indivíduo se encontra a grandes esforços ou quando ele passa por algum tipo de emoção, que se torna essa respiração mais profunda. Porém, nós temos também um tipo de respiração que é considerada a respiração superficial, onde ocorre ali a diminuição da amplitude. Geralmente, ela pode ocorrer durante até um sono mesmo. Em relação à frequência respiratória, nós temos 4 tipos de frequências, certo? Nós temos a taquipneia, que no caso significa aquele tipo de frequência respiratória que encontra-se acima dos valores considerados normais. Nós temos também a bradipneia, quando esse termo expressa quando a frequência respiratória está inferior àqueles valores considerados abaixo dos valores normais. Nós temos a apneia, quando ocorre a parada respiratória, onde ocorre a ausência da respiração. E nós temos também a eupneia, que é aquela frequência respiratória considerada normal, onde não ocorre uma certa dificuldade respiratória. Nós temos também a tiragem. Essa tiragem, nada mais, nada menos, é quando o paciente apresenta uma leve depressão sobre os espaços intercostais durante a respiração, e ela pode ser de 2 tipos, ou unilateral ou bilateral. Quando esse tipo de respiração ocorre, a unilateral, é quando está ocorrendo a oclusão de um brônquio principal, seja direito, seja esquerdo, ou até mesmo por algum tipo de exudato espesso ou tampão mucoso, que pode ocorrer durante alguns processos infecciosos, ou até mesmo quando ocorre algum tipo de neoplasia. E ela vai ser bilateral quando o obstáculo ele se encontra acima da bifurcação traqueal, como, por exemplo, pode ocorrer na angina, ou então na laringite estridulosa, ou por algum tipo de corpo estranho ali, quando está tendo algum tipo de compressão. Nós temos também a inspeção do pescoço, para a gente fechar essa parte de inspeção. A gente vai avaliar o paciente, né, se essa respiração está sendo auxiliada pela ação desses músculos acessórios, e a gente já pensa, a utilização desses músculos durante a respiração é um dos sinais mais precoces, né, da obstrução das vias respiratórias. Para isso, a gente deve observar os músculos, tanto trapézio quanto esternocleidomastoide no pescoço. Quando eles se contraem, eles elevam a clavícula e a parede torácica interior, o que pode ser evidenciado como, por exemplo, quando acontece algum tipo de retração das fossas supraclaviculares e nos músculos intercostais. Palpação. Na palpação da parede torácica serão avaliados principalmente 3 parâmetros: as estruturas da parede torácica, a expansibilidade ou mobilidade e o frêmito tóraco-vocal. Vamos iniciar pelas estruturas da parede torácica. A parede torácica ela é composta por pele, tecido celular subcutâneo, músculos, cartilagens e ossos. Na primeira imagem, nós podemos ver a pele, o tecido celular subcutâneo e alguns músculos. Já na segunda imagem, nós podemos ver as cartilagens e os ossos. Após a avaliação das estruturas da parede torácica, nós vamos avaliar a expansibilidade torácica. Então, a expansibilidade ou a mobilidade é importante que sejam avaliadas em 2 etapas. Primeiramente, nós vamos avaliar os ápices, a expansibilidade dos ápices pulmonares, e depois nós vamos avaliar a expansibilidade das bases pulmonares. Vamos começar pela expansibilidade dos ápices. Inicialmente, o paciente ele vai estar sentado e o examinador irá posicionar posteriormente a ele. Além disso, ele irá posicionar ambas as mãos sobre os locais que correspondem aos ápices pulmonares, em que os polegares estarão quase juntos ao nível da vértebra proeminente, como mostrado aqui na imagem. Os outros dedos eles ficarão justapostos e semifletidos, exercendo uma leve pressão sobre o tórax.
Após o posicionamento correto das mãos, deve ser solicitado ao paciente que faça uma inspiração profunda, enquanto o examinador ele vai observar e avaliar a movimentação de suas mãos, esperando que haja um distanciamento simétrico dos polegares, como é demonstrado aqui. Em pneumonias, nas pleurites e no pneumotórax, pode haver uma diminuição ou ausência na mobilidade de um ou ambos os ápices, que seria notada através da movimentação diminuída ou assimétrica, principalmente dos polegares. Então, após avaliar a expansibilidade dos ápices, nós vamos avaliar a expansibilidade da base. Então, o examinador ele pode realizar esse exame também posterior ao paciente. Os polegares eles devem estar juntos na altura da apófise espinhosa da 10ª ou 9ª vértebra torácica, enquanto a palma da mão e a face ventral dos dedos, elas devem ter contato com o máximo possível da área correspondente às bases pulmonares. Como já foi dito na avaliação da expansibilidade dos ápices pulmonares, nas bases pulmonares será da mesma forma. Nós vamos avaliar a movimentação das mãos mediante a movimentação da parede torácica, durante a respiração tranquila, e também podemos solicitar ao paciente que faça uma inspiração mais profunda. A amplitude na movimentação das mãos do examinador vai indicar o grau de expansibilidade dos lobos inferiores do pulmão. Quando ocorre uma diminuição dessa expansibilidade, pode indicar algumas anormalidades. Quando essa diminuição é unilateral, pode dizer a favor de um derrame pleural, uma hepatomegalia ou uma esplenomegalia. Já quando é bilateral, pode ocorrer em casos de gravidez, ascite, obesidade grave ou derrame pleural bilateral. Quando essa diminuição é difusa, ou seja, ocorre tanto na expansibilidade dos ápices quanto das bases, ela pode dizer a favor de algumas patologias também. A unilateral pode ocorrer em casos de pneumotórax, de hidrotórax, de atelectasias, de pleurodinia e no trauma torácico. Um traumatismo torácico. Já a bilateral ela pode ocorrer em situações como efisema pulmonar, esclerodermia e também pode estar presente na senilidade. Então, após avaliar a expansibilidade tanto dos ápices quanto das bases, nós vamos avaliar os frêmitos tóraco-vocais. O que seriam os frêmitos tóraco-vocais? Eles seriam as vibrações das cordas vocais que são transmitidas à parede torácica e são percebidas pela mão do examinador quando o paciente emite algum som. Então, para essa avaliação, o examinador ele pousará a mão direita espalmada sobre as regiões do tórax que estão representadas nas imagens e solicitará ao paciente que pronuncie as palavras 33. À medida que o paciente fala, o examinador desloca sua mão, objetivando percorrer a face anterior, as faces laterais e a face posterior da parede torácica, sempre comparando as regiões homólogas. Nesse exame, o elemento semiológico de interesse será a intensidade do frêmito, que depende de fatores extrapulmonares. Por exemplo, no caso da intensidade do frêmito pulmonar de uma mulher, ele vai ser mais fraco por conta do timbre da voz feminina. Esse frêmito tóraco-vocal ele é mais acentuado à direita e nas bases, e melhor sensação se obtém quando se coloca apenas a face palmar correspondente ao segundo, terceiro e quarto quirodáctilos. Para a palpação da face posterior do tórax, o médico deve colocar-se à esquerda do paciente, usando sua mão direita, que vai sendo deslocada de cima para baixo. Ainda estando atrás do paciente, o examinador pesquisa o frêmito tóraco-vocal nas fossas supraclaviculares. Finalizando a palpação e falando um pouco sobre a percussão do tórax ela deve ser iniciada pela sua face posterior, de cima para baixo, sendo que o examinador ele vai estar posicionado posterior ao paciente, como a gente falou muitas vezes lá na palpação. Cada hemitórax ele será percutido separadamente e simetricamente, como demonstrado aqui na imagem. A mão esquerda, com os dedos ligeiramente separados, elas devem ser apoiadas suavemente sobre a parede do tórax e o dedo médio, sobre o qual se percute, exerce apenas uma leve pressão sobre o tórax. 4 tonalidades de som serão obtidas durante a percussão. Um som claro pulmonar, que será escutado aqui nas regiões de projeção dos pulmões. Um som timpânico, no espaço de Traub, um som submaciço na região inferior do externo e um som maciço na região inframamária direita e na região precordial,
Nessa região inframamária direita, também é por conta da maciez hepática. Existem algumas afecções do parênquima pulmonar que fazem com que haja uma diminuição na quantidade de ar nos alvéolos, e isso vai provocar uma maciez, sendo essas afecções a neoplasia periférica, o infarto pulmonar volumoso, pneumonias lobares, cavidades periféricas contendo líquidos, que são os cistos. Ao contrário do que foi dito, também existem algumas afecções que vão aumentar essa quantidade de ar. Isso vai provocar uma hipersonoridade e até mesmo timpanismo. É o que ocorre no efizema, na crise de asma, nos cistos aéreos e nas cavernas insufladas. Dando sequência ao exame do aparelho respiratório, vamos falar um pouquinho de ausculta. A ausculta é um método de excelência da exploração clínica do tórax. É um exame íntimo e frequente no contato com a prática diária. E é um método barato e seguro, desde que o examinador conheça toda a técnica e abordagem, além de ser um exame norteador para uma abordagem mais proveitosa e funcional, com menores riscos ao paciente. Uma ausculta bem feita agrega grande valor ao exame clínico. O aprendizado exige uma prática intensiva e exaustiva. Temos aí a foto de um estetoscópio, que é o instrumento que a gente usa para fazer a ausculta. Lembrando que o diafragma deve estar posicionado em contato direto com a pele do paciente e devemos minimizar quaisquer tipos de ruídos no ambiente, além de ruídos em contato com o próprio estetoscópio, porque isso pode prejudicar a ausculta. A semiotécnica desse exame exige um ambiente silencioso e tranquilo, sempre que possível, o tórax totalmente ou parcialmente despido, em temperatura ambiente confortável. A melhor posição para fazer a ausculta do paciente é com ele sentado, sem apoio nas costas, porque assim o examinador ele pode ficar tanto à frente como atrás do paciente, fazendo o exame anterior e posterior. Porém, essa posição ela pode variar conforme a idade e a condição clínica, como é o caso dos recém-nascidos e de pacientes acamados, em que a gente tem que fazer essa ausculta anterior com o paciente em decúbito dorsal e a ausculta posterior com o paciente em decúbito lateral, direito e esquerdo. Precisamos solicitar que o paciente faça respirações mais profundas, com os lábios entreabertos, e, se necessário, poderemos mostrar a ele como fazer essa técnica respiratória. Existem características estetoacústicas específicas para cada tipo de som pulmonar, formando o ciclo respiratório completo, sempre com dois componentes, a inspiração e a expiração. Por isso que é importante auscultar um ciclo respiratório completo ou quantos ciclos precisar, até ter certeza do som que está sendo ouvido. Os locais de ausculta seguem o mesmo raciocínio da percussão, o terço superior, médio e inferior, das regiões anteriores e posteriores do tórax, lembrando de sempre fazer a comparação contralateral imediata, do tipo em Z. À medida que eu for falando dos sons, eu vou especificando o local de melhor ausculta, ou o foco de melhor ausculta para esse tipo de som. Para que o médico consiga distinguir um som pulmonar anormal, é imprescindível que ele conheça os sons normais em cada região de ausculta do tórax. Passamos agora aos sons normais. Temos o som traqueal. A origem do som traqueal é a passagem do ar pela fenda glótica e na própria traqueia. O foco de ausculta é na região de projeção da traqueia, no pescoço, e na região external, principalmente em região mais superior. A inspiração e a expiração são muito claras, sendo o som inspiratório um ruído soproso, um pouco rude, seguido de uma pausa, e o som expiratório um pouco mais forte e prolongado. Vou mostrar para vocês a esquematização gráfica, conforme o livro do Porto, e agora vamos ouvir o som. O som brônquico nada mais é do que o próprio som traqueal audível na zona de projeção dos brônquios de maior calibre. O seu foco é na face anterior do tórax, na região do manúbrio do externo. No som brônquico, a expiração é um pouco menos intensa do que no traqueal, embora tenha praticamente o mesmo tempo.
Vamos ouvir agora o som brônquico. Mantém-se a pausa entre o componente inspiratório e expiratório, e ele é apenas um pouco mais suave do que o traqueal. A respiração broncovesicular tem a origem na somatória entre a respiração brônquica mais o murmúrio vesicular. O componente vesicular é originado dos alvéolos. O foco de ausculta é na região external superior, na região interescápulo-vertebral direita e também ao nível da terceira e quarta vértebra dorsal. A intensidade e a duração da respiração broncovesicular é de 1 para 1, ou seja, o mesmo tempo. O som é um pouquinho mais forte do que o murmúrio vesicular, porém não chega a ser um som tão intenso quanto o traqueal. Nas crianças, pela menor dimensão da caixa torácica, a respiração broncovesicular é mais audível na periferia. Quando presente em outros focos, pode ser um sinal patológico, de condensação pulmonar, por atelectasia por compressão ou presença de caverna, igual na respiração brônquica, com canais mais abertos de passagem aérea. Passamos agora a ouvir a respiração do som broncovesicular. O murmúrio vesicular é um som de turbulência do ar circulante ao chocar-se com as saliências das bifurcações brônquicas, podendo ser das cavidades maiores para as menores ou vice-versa, de bronquíolos para alvéolos ou vice-versa. O foco é audível em quase todo o tórax, com exceção da região external superior e a interescápulo-vertebral direita, e também ao nível da terceira e quarta vértebras dorsais, que é característica daquele som anterior que a gente viu, que é o broncovesicular. A sua intensidade varia, sendo mais forte na parte antero-superior, terço médio e inferior da região axilar e também nas regiões infraescapulares. Nas demais regiões, o som é ainda mais suave. O componente inspiratório é mais intenso, duradouro e com um tom um pouco mais alto em relação ao expiratório, que é mais fraco, mais curto e com um tom mais baixo. Não se percebe aquele intervalo silencioso que é percebido na respiração traqueal e brônquica, e também um pouquinho percebido na broncovesicular. É bem mais fraco e suave quando comparado à respiração brônquica. Pode estar um pouco mais aumentado em crianças, pessoas magras, após um certo esforço, ou até mesmo após uma respiração ampla com a boca aberta. Vamos ouvir. Quando diminuído, esse som ele pode ser patológico, pela presença de um pneumotórax, um hidrotórax ou até mesmo um espessamento pleural, devido à presença de ar, de líquido ou de tecido sólido, no caso do espessamento na cavidade pleural. No enfisema pulmonar, ou até mesmo em situações de dor que pode alterar essa movimentação torácica, ele também pode estar diminuído. Além disso, quando se tem obstruções de vias aéreas superiores, como é o caso dos espasmos, edema de glote, ou até mesmo obstrução de traqueia, ou oclusão parcial ou total de brônquios e bronquíolos, o murmúrio vesicular também estará diminuído e requer investigação mais profunda. Quando ele é mais extenso, no componente expiratório, é sinal de alteração importante, com dificuldade de saída de ar, ou seja, situações como asma brônquica, enfisema pulmonar, bronquite com broncoespasmo. Agora que compreendemos como sons são normais, como são os sons normais do pulmão, vamos passar agora aos sons anormais, que estão normalmente atrelados a alguma patologia ou condição clínica que provavelmente já foi abordada no momento da anamnese, lá na acolhida desse paciente. Por isso, a importância dessa complementação de cada etapa de exame, certo? Os sons anormais, são ditos por algumas literaturas como ruídos adventícios. Eles podem ser contínuos ou descontínuos. Começaremos com os sons descontínuos,
que são do tipo estertores, podendo aparecer tanto na inspiração quanto na expiração. Esses sons, eles se sobrepõem aos sons de uma respiração normal e podem ser do tipo finos ou grossos. Os tipos finos são também chamados de crepitantes e os tipos do tipo grossos são também chamados de estertores bolhosos. Os estertores finos ou crepitantes são sons mais agudos de curta duração. Tem sua origem na abertura sequencial de vias respiratórias anteriormente fechadas em razão da pressão exercida pela presença de algum líquido ou exudato no parênquima pulmonar, como é o caso nas pneumonias, congestão pulmonar da insuficiência ventricular esquerda, também pode acontecer. E também o som pode ser por uma alteração no tecido de suporte dessas paredes brônquicas, que é o caso das doenças intersticiais. O foco mais comum de ausculta é na base do pulmão, nas bases do pulmão. A sua presença no ciclo é mais comum ao final da inspiração, do meio para o final, né, como está aí na tabela. Não vai se modificar com a tosse, o que é para a gente um agregado importante. A sua característica é de um atrito de um punhado de cabelo junto, quando você esfrega esse cabelo bem pertinho ao ouvido, ou como abrir e fechar de um velcro. Vamos ouvir. Os estertores grossos ou bolhosos têm um som mais grave e de maior duração. Tem sua origem na abertura também na abertura e no fechamento das vias respiratórias, que contém uma secreção um pouco mais viscosa, mais espessa, e também tem sua origem no afrouxamento da estrutura de suporte das paredes brônquicas. Uma característica importante dos estertores bolhosos ou grossos é que eles sofrem alteração nítida com a tosse, justamente porque você consegue mobilizar a secreção naquele foco. Não existe um foco mais comum, mas pode ser ouvido em todas as regiões do tórax. Ele pode ser presente no início da inspiração e em toda a expiração. Vamos ouvi-lo. Passaremos agora aos sons contínuos. Os sons contínuos são dos tipos roncos, sibilos e também temos o estridor. Os roncos são sons graves de baixa frequência e esse som ele ocorre pela vibração das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso, quando há um estreitamento dos ductos, seja por espasmo ou algum edema de parede, ou até mesmo pela presença de alguma secreção aderida, que é o caso do que acontece na asma, nas bronquites, nas bronquiectasias e também nas obstruções localizadas. Pode ocorrer tanto na inspiração quanto na expiração, porém é um pouco mais predominante na expiração. Como eu falei, ele é um som contínuo, então às vezes fica difícil de você discernir muito bem em qual posição do ciclo ele está. Eles mudam muito também, né? Eles são fugazes, a literatura traz que eles são fugazes, eles surgem e desaparecem em um curto período de tempo. Os sibilos são sons mais agudos, de alta frequência, tem sua origem nas vibrações também das paredes brônquicas com conteúdo gasoso, ocorre também na inspiração e na expiração, e podem ser do tipo monofônicos, quando apenas um segmento brônquico é acometido, que é comum em obstrução por neoplasia ou corpo estranho, ou eles podem ser múltiplos, na grande maioria das vezes eles são múltiplos, ou polifônicos, né? Podendo estar disseminados por todo o tórax, quando são em decorrência de asma ou bronquite, que são patologias mais comuns na prática clínica. O estridor é um som bastante característico. Ele é basicamente um som da inspiração. É característica de uma obstrução alta, seja essa por obstrução de laringe ou de traqueia, podendo ser provocado pela difteria, laringite aguda, câncer de laringe, corpo estranho e até mesmo por reações anafiláticas. Fica ainda mais audível quando a respiração é mais forçada, porque o aumento do fluxo de ar vai causar uma intensidade desse som. Vamos ouvir os 3 sons em sequência.
decorrência dos sons anormais, temos o atrito pleural, que é um som de ruído irregular, descontínuo, muito intenso na inspiração. Parece um ranger entre duas peças de couro, ou um atrito forte entre as mãos. O local mais comum de ausculta é nas regiões axilares inferiores, onde a movimentação pulmonar ela é mais ampla. A causa principal do atrito pleural é a pleurite, que será abordada a seguir. No derrame pleural, não existe esse tipo de som. Vamos ouvir. Para finalizarmos a ausculta, não podemos esquecer de auscultar a ressonância vocal. A ressonância vocal nada mais é do que aquela famosa fala de todo médico com o estetoscópio, né? O 33. Pede-se ao paciente para falar 33 repetidas vezes. Nós temos como fazer essa ausculta com a voz falada e com a voz cochichada. Em condições normais, a ausculta vocal ela é incompreensível, ou seja, não dá para distinguir muito bem as sílabas, porque o parênquima pulmonar ele vai absorver boa parte desses componentes sonoros. O local de melhor foco para a ausculta é no ápice do pulmão direito, nas mesmas áreas de respiração bronquovesicular, regiões interescapulares vertebrais e esternal superior. A ressonância vocal ela é mais forte em homens, em decorrência do timbre vocal, muito diferente de mulheres e crianças, né, que é um som um pouco menos forte. Em condições patológicas, como nas condensações pulmonares, pneumonias, infarto pulmonar, a transmissão do som ela vai ser facilitada e as palavras ficam mais nítidas. Teremos então um aumento da ressonância vocal. E aí isso se constitui situações mais patológicas, né? A gente tem aí um quadro resumo que eu tirei do Porto, tem um pouco do que eu falei sobre a ressonância vocal normal, né? A ressonância vocal diminuída, ela é encontrada em situações de espessamento pleural e basicamente nos derrames, né? E nós temos algumas situações específicas, que é a broncofonia, a pectorilóquia e a egofonia. A broncofonia, na broncofonia, na verdade, né, é possível distinguir algumas sílabas do componente que foi falado, né? Em todas essas situações, tanto a broncoscopia, mas a broncofonia, pectorilóquia e egofonia, nós vamos ter o som mais nítido, né? Essa ressonância vocal mais aumentada. No caso da broncofonia, você escuta o som e você consegue distinguir uma ou outra sílaba, porém não todo o componente. Tem um som equivalente ao sopro tubário. A broncofonia ela está presente em condições de condensação pulmonar também, neoplásicas ou cavitárias. Coincidem com as mesmas modificações do frêmito tórico vocal. A pectorilóquia é semelhante à broncofonia, porém, aqui na pectorilóquia é possível ouvir perfeitamente todas as sílabas do componente fonado 33, pela facilitação da transmissão das ondas sonoras. Nós temos a pectorilóquia fônica, né, da voz falada, e a pectorilóquia afônica, que é característica da voz sussurrada. Por fim, a gente tem a egofonia. A egofonia é um tipo de broncofonia, com interposição de líquidos entre a condensação e a parede torácica. Corresponde ao sopro pleural. Ouve-se uma voz um pouco mais anasalada, um som metálico, comum na parte superior dos derrames pleurais ou na condensação pulmonar. Para fins de registro, em prontuário, ao final da ausculta respiratória, temos que descrever como foi essa ausculta. Em condições normais, descrevemos da seguinte forma: murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios, com a sigla que segue entre parênteses. Boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Cardoso e eu vou dar continuidade à nossa apresentação falando agora sobre síndromes. Nós vamos falar de 3 principais síndromes: as síndromes brônquicas, síndromes pulmonares e as síndromes pleurais. Eu vou ficar responsável por falar com vocês sobre síndromes brônquicas. Bom, as síndromes brônquicas elas vão ocorrer principalmente por 3 fatores. O primeiro é uma obstrução das vias aéreas. Então, nós vamos ter uma patologia muito comum, que é a asma brônquica.
E os outros dois eu coloquei juntos, normalmente porque eles realmente ocorrem de forma simultânea, que é uma dilatação e uma infecção dos brônquios. Então nós vamos ter patologias como bronquites, bronquiectasias e broncopneumonias, certo? E eu vou falar sobre cada patologia de forma separada, focando principalmente em manifestações clínicas e exame físico. Asma brônquica. A asma brônquica nada mais é do que uma patologia inflamatória crônica, tá? Que vai ser caracterizada por essa hiperreatividade das vias respiratórias, principalmente as vias respiratórias inferiores. Então, o paciente ele vai apresentar uma limitação do fluxo respiratório, no qual a gente vai conseguir observar um estreitamento dos condutos respiratórios, principalmente os de pequeno calibre. E isso vai se dar como consequência de 3 pontos. O primeiro é edema de mucosa, o segundo é uma constricção da musculatura lisa, tá? O que a gente tem como broncoespasmo, e o terceiro é uma hipersecreção. Essa hipersecreção vai ser de células brônquicas. Então isso vai ser importante para a gente entender uma manifestação clínica que é a tosse, que eu vou falar já já. Dentro de manifestações clínicas, a primeira que a gente destaca são as crises de dispneia, né? Predominantemente expiratórias. Além disso, é normal o paciente relatar a sensação de uma constricção, de um aperto no tórax e também de uma dor no tórax. Além disso, a gente tem a tosse. Essa tosse, no início, ela é seca, tá? Mas à medida que a gente tem a progressão dessa crise, tá? A progressão da asma brônquica, como eu havia dito, ela tem uma característica de hipersecreção. Então, à medida que ela progride, essa tosse ela deixa de ser seca e acaba sendo uma tosse com expectoração mucoide. Tá? Então, essa expectoração vai ser mais espessa, vai ser aderente e, portanto, difícil de ser eliminada. Dentro do exame físico, eu destaquei inspeção, palpação e ausculta. Na inspeção, nós vamos ter aí uma dispneia, né, como eu já havia dito. Além disso, a percepção que o paciente vai estar utilizando musculatura acessória, tá? E, portanto, a gente vai perceber a tiragem. O que é a tiragem? Tiragem nada mais é do que essa imagem no canto inferior direito, onde nós vamos ter o desenho, entre aspas, da costela do paciente sendo feita pela musculatura. E além disso, o tórax do paciente ele vai estar em posição de inspiração profunda. Significa que o paciente ele vai aparentar estar inspirando profundamente de forma constante. Na palpação, nós podemos destacar o frênico tóraco-vocal normalmente diminuído, mas ele também pode se apresentar normal. Normalmente no início ele se apresenta normal e à medida que progride ele diminui. Já na ausculta, nós podemos dizer que o paciente ele vai apresentar uma diminuição do número vesicular, tá? E também uma expiração prolongada. E os sibilos, eles também vão estar presentes em ambos os pulmões. Nas bronquites, nós vamos ter bronquites agudas e bronquites crônicas. A bronquite aguda, ela é causada normalmente por um vírus, por uma bactéria, que vai comprometer a via aérea, as vias respiratórias, né? Só que é importante dizer o seguinte, apesar do nome ser bronquite, esse comprometimento não vai ser apenas no brônquio, ele vai desde a faringe, tá? Então o paciente ele já vai apresentar sintomas muito inespecíficos, sintomas gerais, como a febre, a cefaleia, o mal-estar, e à medida que essa bronquite vai evoluindo, o paciente ele vai apresentar um desconforto retroesternal, a rouquidão e a tosse. A tosse, ela também, nesse caso aqui, é seca, se inicia seca. Mas quando se tem uma infecção bacteriana secundária a essa bronquite aguda, o paciente ele tem uma tosse com expectoração mucosa, certo? Já o exame físico, a gente pode dizer que o paciente ele tem na ausculta um estertor, a presença de estertores grossos, roncos e sibilos. Já na inspeção, na palpação, na percussão, não se observa nada de anormal. Já na bronquite crônica, ela é caracterizada, né, basicamente por uma excessiva secreção de muco na árvore brônquica, e a manifestação mais comum que a gente pode dizer aí é a tosse, tá? Essa tosse ela já se inicia com a expectoração mucopurulenta, que vai persistir aí por alguns meses, e vai alternar também entre períodos de melhora, períodos de piora,
a depender de existência de outros fatores, como, por exemplo, outras infecções, poluição do atmosférico, tabagismo, certo? E no exame físico, basicamente a mesma coisa da bronquite aguda. Estertores grossos, roncos e sibios. É importante dizer que as bronquites crônicas, elas estão associadas com outras duas doenças. A primeira a gente já falou, asma brônquica. Aí então nós vamos ter um quadro de bronquite asmática. E a segunda é o DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós vamos falar também de bronquiectasia. Bronquiectasia nada mais é do que uma dilatação dos brônquios em consequência de uma destruição da parede desse brônquio e dos tecidos que sustentam esse brônquio. Essa bronquiectasia ela pode ser congênita, mas na maioria das vezes ela é como consequência de outras doenças. Então ela é uma sequela de um processo infeccioso, certo? Que vai comprometer esses brônquios. Dentre esses outros processos que podem gerar bronquiectasia, nós podemos dizer alguns comuns, como por exemplo sarampo, coqueluche, fibrose cística, além disso, artrite reumatoide, que também é muito frequente. Dentro de manifestações clínicas, a gente pode dizer aí um ponto muito importante, que a bronquiectasia, ela compromete um segmento ou um lobo pulmonar, tá? Isso pode acontecer em um pulmão dos dois pulmões. Então, as manifestações clínicas e o exame físico vai gerar em torno desse segmento e desse lobo que foi comprometido. Mas nós vamos ter manifestações clínicas que são sintomas gerais, como, por exemplo, a febre, a sudorese noturna, o emagrecimento, tá? A astenia e o hipocratismo digital. Esse hipocratismo é essa imagem que a gente está vendo aí no canto inferior direito, que seria de forma muito bruta falando, seria o arredondamento e a hipertrofia das falanges do paciente. Então, os dedos do paciente eles vão, na verdade, a região distal dos dedos do paciente vai crescer e vai se arredondar, certo? Além disso, nós vamos ter aí a tosse desses pacientes, e a tosse da bronquiectasia, ela é uma tosse muito mucopurulenta, e além disso, pela manhã. E além disso, os pacientes também podem apresentar a hemoptise. Já no exame físico, nós vamos dizer que o paciente ele vai apresentar uma redução da expansibilidade pulmonar, além disso, uma submaciez de base, e na ausculta, os estertores grossos também, com presença de roncos e sibios. E isso vai depender, obviamente, da região comprometida, como é dito, segmentos ou lobos. Aqui nós temos uma imagem de tomografia computadorizada que eu achei interessante trazer, porque na bronquiectasia nós vamos perceber um sinal muito comum, que é o sinal do anel de Sinet, ou outro nome, que é até mais fácil de entender, que é o sinal do anel de pérola. Nada mais é do que a presença de um vaso próximo a uma via aérea aumentada. Como a gente pode perceber aqui, essa a mesma imagem, diferença que eu ampliei para a gente conseguir enxergar. Aqui a gente tem aqui a gente tem a via aérea dilatada e logo em cima dele o vaso. Então essa imagem se assemelha a um anel. Justamente daí que a gente tira o nome, certo? E essa identificação do sinal de anel de pérola, ela é muito indicativa de bronquiectasia. E por último, nós temos as bronquipneumonias. Bronquipneumonia significa lesão brônquica, tá? Com o comprometimento alveolar. E isso vai se dar graças a um processo inflamatório já anterior. Então a gente está falando de um paciente que teve uma pneumonia e essa pneumonia ela levou a uma lesão brônquica e depois um comprometimento alveolar. Dentro das manifestações clínicas, nós podemos citar a febre, a dispneia, o cansaço, a fraqueza, a tosse, aí também já com expectoração mucosa, mucoide, perdão, e além disso, alteração no nível de consciência. Essa alteração no nível de consciência, normalmente ela se dá em pessoas idosas, certo? Já o exame físico, a gente pode destacar aí na ausculta agora os estertores finos, certo? E obviamente, esses estertores finos vão a depender dos focos da broncopneumonia. Meu nome é Igor. Dando continuidade aqui à apresentação, eu vou falar um pouco sobre síndromes pulmonares. Esse slide ele mostra todas as síndromes que eu vou abordar aqui, tá certo? Eu vou falar um pouco de cada uma.
O que eu quero que fique claro de cada síndrome é a base fisiopatológica de cada uma, tá certo? Porque a gente entendendo a base da alteração, a gente consegue interpretar os achados clínicos que nós temos. Então é mais fácil a gente fazer o exame do aparelho respiratório, coletar os dados e depois, analisando esses dados, classificar a síndrome, do que a gente ficar memorizando achado clínico de cada síndrome, tá certo? A primeira síndrome que eu vou falar vai ser a síndrome de consolidação pulmonar. Então, seguindo a ideia do que eu acabei de dizer, o que acontece na consolidação pulmonar? A gente tem uma invasão do espaço alveolar por células e por exudato. Então, acaba se formando uma massa condensada em alguma região do pulmão, certo? Essa radiografia aí, ela representa um paciente com pneumonia de lobo médio do pulmão direito. Então, a gente consegue ver nas duas incidências que tem uma opacificação nessa região do pulmão direito, certo? Isso é importante para a gente entender os achados clínicos, tá? Então, vamos correlacionar com esse paciente. Olha, num paciente com consolidação pulmonar, o que a gente encontra no exame físico? Olha só, na inspeção e na palpação, nós vamos identificar uma expansibilidade diminuída. Então, por exemplo, nesse paciente, por mais que esteja cometendo um lobo médio, devido ao tamanho dessa consolidação, esse paciente pode ter uma diminuição da expansibilidade da base do pulmão direito, tá certo? Outro achado clínico nas consolidações é o frêmito tóraco-vocal aumentado. Então, esse paciente, por exemplo, que tem uma pneumonia de lobo médio, se a gente fizesse o frêmito tóraco-vocal nessa região, a gente conseguiria identificar que ele está aumentado. Por quê? Porque como essa região está consolidada, as vibrações são transmitidas de modo mais eficiente, certo? Na percussão, como o espaço alveolar está ocupado por células e exudato e não por ar, então a gente tem uma submaciçez ou maciçez em uma região consolidada, certo? E dentro da ausculta? Bom, é só vocês pensarem. Bom, se a gente tem ali a presença de exudato, líquido dentro desses espaços alveolares, nós vamos encontrar estertores finos, certo? Essas crepitações finas, características disso. E também vamos encontrar aí a substituição do murmúrio vesicular. Então, no caso desse paciente, de novo, bom, se o lobo médio está consolidado, essa região normalmente teria murmúrios vesiculares. Entretanto, como esse ar pode até conseguir passar, mas fica mais difícil para ele voltar devido à consolidação, a gente tem um prolongamento do componente expiratório da respiração, entendido? Então, daí a explicação da respiração brônquica, que tem a fase de expiração mais prolongada, substitui o murmúrio, tá? Então, essa é a síndrome de consolidação pulmonar. A segunda síndrome que eu vou falar é a atelectasia. O que é a atelectasia? É quando a gente tem o desaparecimento de ar dos espaços alveolares, tá? Então, tem alguma coisa impedindo que o ar ele entre dentro dos espaços alveolares. E isso aí resulta nos achados clínicos. Então, o conceito tem que ficar esse. Na atelectasia, a gente não tem ar nos espaços alveolares. A radiografia A, ela mostra um paciente que tem um tumor que cresceu o suficiente para obstruir o brônquio lobar superior do pulmão esquerdo, entendido? Então, como a gente pode ver, a parte superior do pulmão esquerdo ela está opacificada. No paciente B, ele ingeriu um corpo estranho, caiu na via respiratória e acabou obstruindo o bronco principal direito. Então, todo o pulmão direito desse paciente está opacificado. Então, agora vamos para os achados clínicos, com base nisso. Então, na atelectasia, o ar some dos espaços alveolares. O que a gente encontra? Bom, na inspeção, a gente vai encontrar uma tiragem, a presença de tiragem, retração do hemitórax. Por quê? Bom, se não tem ar entrando nesse pulmão, ou nesse segmento pulmonar, durante a respiração desse paciente, os espaços intercostais sofrem uma retração, porque não entra ar nesse pulmão. Daí a tiragem que a gente encontra. Tá certo? A retração do hemitórax é porque um lado do tórax acaba insuflando mais que o outro. Isso aí seria no paciente, por exemplo, que tem atelectasia de um pulmão inteiro. Na palpação, a expansibilidade diminuída, tá certo? E o frêmito tóraco-vocal diminuído ou abolido. Não tem ar circulando, não tem frêmito. Na percussão, submaciçez ou maciçez, também pela mesma ideia. Não tem ar nos espaços alveolares.
E na ausculta, aí está escrito respiração broncovesicular diminuída. Mas, de modo geral, a gente vai ter uma diminuição, né, de todos os sons pulmonares. Então, seja o som traqueal, seja a respiração broncovesicular, seja o murmúrio vesicular. O que determina isso é a altura da obstrução. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ele tem todo o pulmão direito obstruído. Então, a gente não vai encontrar som nenhum nele, tá certo? A gente só vai encontrar o som traqueal, que é na área de projeção da traqueia. Então, esse é o conceito aí e os achados clínicos da atelectasia. A outra síndrome é a síndrome de hiperaeração pulmonar, tá certo? Aí está escrito enfisema pulmonar, porque é o principal representante dessa síndrome. Então, na síndrome de hiperareação, como o próprio nome já fala, a gente tem um acúmulo de ar dentro dos espaços alveolares, uma quantidade de ar demasiada. Isso acontece no enfisema pulmonar, porque no enfisema pulmonar, os bronquíolos e os alvéolos acabam dilatando demais, acumulando ar. Então, a gente evidencia isso nessas radiografias. Esse paciente ele tem tórax em tonel, como a gente pode ver pela radiografia em perfil. A gente consegue ver que a cúpula do diafragma está quase retificada também. E a gente consegue visualizar também que esse pulmão, esses dois pulmões, eles estão mais radiolúcidos, tá certo? Então, se a gente tem um aumento da quantidade de ar dentro dos alvéolos, quais os achados clínicos nós teremos? Bom, a expansibilidade vai estar diminuída e existem tórax em tonel nos casos avançados, como fala aí na inspeção. Esse paciente, por exemplo, ele tinha tórax em tonel, ele tem aí o enfisema pulmonar avançado, que chegou a deformar o tórax dele. A expansibilidade está diminuída porque o ar no enfisema pulmonar ele consegue entrar no pulmão, mas ele não consegue sair. Então nós não temos fluxo de ar normal, daí a expansibilidade está diminuída, mesmo com o ar, a grande quantidade de ar dentro dos pulmões. Na palpação, novamente, expansibilidade diminuída e o freno tóraco-vocal diminuído. Por quê? Não temos o fluxo normal de ar, só temos o acúmulo de ar dentro dos pulmões. Em relação à percussão, isso é importante, tá? Na percussão, na síndrome de hiperaeração pulmonar, nós temos uma hipersonoridade pulmonar, tá? Nós não temos som timpânico. Isso é importante para diferenciar de outra síndrome que eu vou falar mais à frente. Então, hipersonoridade pulmonar. E na ausculta? Na ausculta, nós vamos ter diminuição do murmúrio vesicular, tá certo? E a fase expiratória prolongada, que esse paciente ele tenta tirar o ar, passa mais tempo tentando remover o ar do peito, mas não consegue, certo? Então, esses são os achados clínicos na síndrome de hiperaeração pulmonar. É só se lembrar o conceito. Então, se a gente tem um aumento de ar dentro do pulmão, expansibilidade e o fluxo anormal, então expansibilidade diminuída, freno tóraco-vocal diminuído, percussão com hipersonoridade, ausculta com murmúrio vesicular diminuído, certo? Só memorizar a ideia. A outra síndrome é a síndrome de congestão passiva dos pulmões. Na síndrome de congestão passiva, os espaços alveolares eles são invadidos por líquido, tá certo? Isso acontece, por exemplo, na insuficiência ventricular esquerda. Inclusive, a principal causa de síndrome de congestão passiva dos pulmões é a insuficiência ventricular esquerda, certo? Então, como como os espaços alveolares acabam sendo invadidos por líquido, o que a gente tem de achado clínico? É só se lembrar a ideia. Bom, se tem líquido, esse líquido ele vai acompanhar a gravidade, né? Ele vai tentar ficar na região mais cômoda possível. Então, ele tende a se acumular nas bases. De modo geral, na síndrome de congestão pulmonar, nós temos achados normais ao exame físico. Então, como vocês podem ver, a inspeção geralmente está normal, a palpação também. Entretanto, quando a gente analisa as bases pulmonares, que é onde o líquido tende a se acumular, nós encontramos submaciçez nas bases ou mesmo maciçez. E na ausculta a gente vai encontrar os estertores finos, que são o principal achado, como está representado aí, nas bases do pulmão. Tá? E tem um prolongamento do componente respiratório quando há broncoespasmo, tá? Que fica mais difícil para o ar ele sair na fase expiratória. A próxima síndrome, e a última, é a síndrome de escavação ou caverna pulmonar. Tá? Qual é a ideia? Olha, na caverna pulmonar, a gente tem uma destruição do parênquima pulmonar, tá certo? Então acaba se formando uma verdadeira cavidade dentro do pulmão. Não são mais os espaços por onde o ar percorre normalmente, mas se forma uma cavidade, uma grande cavidade dentro do pulmão. Daí o nome caverna pulmonar. Tá certo? A imagem B aí, ela mostra a peça de um pulmão com a caverna pulmonar no ápice, como vocês estão vendo.
a principal causa aí ainda é a tuberculose, tá? Principal causa de caverna pulmonar. E a radiografia em ar, ela mostra, se vocês para perceber, a seta ela está apontando para uma região também que representa uma caverna pulmonar, devido aí tá só um tracejado na região, na verdade, mas aí a gente consegue visualizar uma região mais densa, tá certo? Isso acontece porque, como eu disse, a principal causa é a tuberculose. Então, até se forma a cavidade pulmonar, entretanto, essa cavidade ainda está preenchida por secreções, tá certo? Então, agora vamos para os achados clínicos. Olha, se eu tenho uma cavidade formada dentro dessa região, essa cavidade ela contém líquido, contém quantidade de ar ali, sem ter contato com as paredes dos brônquios e bronquíolos, então o que eu tenho de clínica? Olha só, nessa região eu tenho expansibilidade diminuída. Por quê? O ar ele não entra expandindo o pulmão e não sai, tá certo? Ele pode entrar, mas não sai. Não tem um fluxo normal. Na palpação, a gente vai evidenciar também a expansibilidade diminuída e o frame tóraco-vocal aumentado. A expansibilidade está diminuída porque o ar ele pode até entrar, mas não sai direito, porque o parênquima foi destruído. E o frame tóraco-vocal está aumentado, porque, como eu disse, por exemplo, nessas regiões nós vamos ter a presença de secreções. Como a principal causa é a tuberculose tem secreção, certo? E na percussão? Bom, na percussão nós vamos ter sonoridade normal ou som timpânico, e daí vem a importância. Como a gente viu lá, na síndrome de hipereação, a gente tem uma hipersonoridade pulmonar, porque a gente tem muito ar dentro do pulmão, mas ele ainda está dentro do parênquima, tá certo? Só que aqui na caverna pulmonar a gente destrói o parênquima e aí o ar fica dentro de uma cavidade. Daí o som timpânico, é como se fosse uma víscera oca abdominal, tá certo? E na ausculta? Bom, na ausculta a gente vai ter a substituição do murmúrio vesicular pela respiração broncovesicular ou mesmo a respiração brônquica. Já foi explicado. Por que isso acontece? Olha só, o ar ele pode até entrar, mas ele não consegue sair direito, então prolonga o componente respiratório, e isso aí pode resultar na respiração brônquica. Ou pode prolongar o suficiente apenas para o componente respiratório se tornar igual, de mesma duração, com o componente respiratório, que seria a respiração broncovesicular, certo? Bom, e aí a gente chega no último slide. Esse último slide, ele representa apenas um resumo de tudo isso que eu falei, tá certo? Então tem as síndromes que eu acabei de abordar, a de consolidação, a telectasia, hipereação, e tem os achados clínicos de cada um. É um resumo prático, tá no corpo, tá? Pra gente olhar e revisar. E também mostra as principais causas. Então, por exemplo, eu tinha falado lá, de congestão a principal causa de insuficiência ventricular esquerda. Hipereação, o efizema pulmonar é a principal. Então, é só um resumo de tudo isso que eu falei, tá certo? Como eu disse, o mais importante é memorizar o conceito e aí interpretar os achados com base nisso. Obrigado. Bom, então, para não prolongar mais, agora vamos falar de síndromes pleurais, que justamente vai ser a patologias acometidas nesse órgão, que vai ser as pleuras. O que são as pleuras? As pleuras são tecidos contínuos que vão revestir tanto a parede interna torácica quanto a parede externa pulmonar. E entre elas duas vai existir uma cavidade virtual, que vai ser chamada de cavidade pleural. Justamente só vai apresentar espaço real caso aconteça algum preenchimento por alguma substância. Então a gente aqui inicia com pleurite. A pleurite nada mais vai ser que a inflamação dos fileiros pleurais, pelo nome de pleurite. E assim, essa pleurite ela pode acontecer por vários acontecimentos, várias etiologias, sendo podem ser ela bacteriana, viral, neoplásica. E a partir disso, também a gente pode caracterizá-la como aguda ou crônica, sendo a aguda bastante característica, tendo algumas diferenças da fase crônica, pelo fato de que no quadro clínico da aguda, como eu estou botando aqui, a dor pleurítica, ela apresenta a dor pleurítica, no caso que vai ser uma dor ao respirar, que justamente vai ter uma maior amplitude dessa dor no inspirar profundamente. Já na pleurite crônica, essa dor vai ser muito fraca, ou então vai inexistir.
pelo fato de que já as pleuras delas já estão com um espessamento maior, então essa dor, no caso da pleura, ela vai ser abolida pelo fato de que só a pleura parietal ela vai apresentar terminações nervosas. Então, no quadro clínico da pleurite, a gente vai apresentar dor pleurítica, tosse, dispneia, febre, vai variar bastante de acordo com a etiologia. E é um quadro bastante comum, e que no exame físico a gente vai apresentar algumas características, como na inspeção, expansibilidade diminuída do pulmão, palpação, a expansibilidade e frêmito tóraco-vocal diminuídos, justamente por ser uma patologia que vai cometer a pleura, não vai conseguir fazer com que a vibração ocasionada pela voz do paciente ela seja transmitida justamente pelo fato da expansibilidade de respiração estar diminuídos. Percussão, a sonoridade vai estar normal, então submaciçez. A submaciçez pode ser devido a um derrame pleural associado com a pleurite, pelo fato de que das etiologias, sendo de etiologia diferente, com a pleurite pode acontecer pode acontecer subjacente a um derrame pleural. E a partir disso, essa submaciçez vai acontecer pelo fato de acúmulo de líquido na cavidade pleural. É isso na questão da pleurite, bem curto. E aqui eu estou mostrando para vocês um pulmão normal. Esse pulmão normal, para dar um contraste com o pulmão da pleurite, que eu vou mostrar no próximo, que aqui é um raio-x. E aqui a gente vê o quê? Um aumento do sinal, da densidade da pleura visceral, que pode configurar com um processo inflamatório que pode ser bem característico da pleurite, pode ser sugestivo para dar o diagnóstico de pleurite. Devido à clínica do paciente, a gente vai avaliar tudo certinho. E aqui agora vamos começar com derrame pleural. Derrame pleural nada mais é que um acúmulo de líquido na cavidade pleural, sendo esse líquido variado de acordo com sua etiologia, podendo ser sangue, plasma, entre outros líquidos. E o quadro clínico a gente vai ter, pode ser que tenha dor, sem as características da dor pleurítica, porque a gente pode ter as duas patologias associadas, ou só o derrame pleural. A gente vai ter a tosse seca, a dispneia, cuja intensidade ela vai depender do volume do líquido acumulado, pelo fato de que a expansibilidade, de acordo com o volume do líquido na cavidade pleural, a expansibilidade do pulmão ela vai diminuir. Quanto mais líquido, o pulmão vai sendo mais comprimido. E a partir disso, o paciente tem mais dificuldade de respirar, ou seja, uma dispneia com intensidade variável, aumentando com uma quantidade de líquido, quanto mais líquido tem na cavidade pleural. E aqui a gente vai ter também alguns achados semiológicos, óbvio que pelo exame físico é o foco principal da aula. Na inspeção, a gente vai ter a expansibilidade diminuída, como já falei, de acordo com que vai ser comprimir o pulmão, esse líquido na cavidade pleural, comprimir o pulmão vai diminuindo. A palpação, a gente vai ter a expansibilidade diminuída e o frêmito tóraco-vocal abolido, justamente pelo fato de ser uma patologia que acomete a porção externa do pulmão, sendo líquido, a gente vai ter uma presença do frêmito tóraco-vocal nula. No caso da percussão, maciçez pelo fato do líquido. Ressonância escódica. O que seria essa ressonância escódica? Que é uma hipersonoridade que vai acontecer em áreas ao redor da condensação, ou então em cima do derrame pleural. A condensação justamente vai ser o líquido que está acometendo. Então, em cima do derrame pleural, a gente vai ter essa ressonância, uma hipersonoridade, o aumento do som dessas áreas. A ausculta, a gente vai escutar um murmúrio vesicular abolido e uma egofonia na parte mais alta do derrame. E aqui eu vou mostrar algumas imagens, sendo essa de um pulmão normal, sempre para fazer o contraste com o normal. Como vocês estão vendo aqui, todas as estruturas preservadas. E agora aqui a gente vai ver um derrame pleural. Esse derrame pleural é de 200 ml. De acordo com estudos, basta 200 ml de líquido na cavidade pleural para fazer com que ocorra o sumiço da silhueta do recesso costofrênico. Ou seja, esse recesso costofrênico que a gente via na imagem anterior, a gente não vê mais, não consegue ver mais. Vou voltar mais uma vez para vocês conseguirem perceber o contraste entre um e outro. Vocês veem a questão do contraste? Aqui existe, aqui não existe mais. Aqui outro, que já é um derrame pleural mais grave já. E uma característica importante que eu esqueci de falar do derrame pleural é que o derrame pleural, ele vai, onde acontecer
no local que esse derrame pleural acontecer, ele vai começar a empurrar o mediastino para o lado oposto. Ou seja, de que a gente está vendo esse derrame pleural bastante grande, de tamanho importante, fazendo com que essas estruturas sejam empurradas para o lado contra da patologia, onde está a patologia. Ou seja, está sendo empurrado para o lado esquerdo aqui e o lado direito ele está sendo afetado. Isso é bastante característico também para dar diagnóstico desse derrame pleural. Agora aqui, pneumotórax, que para finalizar, pneumotórax nada mais vai ser que um acúmulo de ar no espaço pleural. Como a gente viu na passada, o derrame pleural vai ser acúmulo de líquido, esse vai ser um acúmulo de ar, que pode penetrar tanto por ruptura de bolha subpleural, afecções pulmonares, que pode ser tanto infecciosas como tuberculose, e também neoplasias. E assim, o quadro clínico dela vai ser esse, que vai ser de dor no hemitórax comprometido, tosse seca e dispneia. A intensidade da dispneia vai aumentar também de acordo com a quantidade de ar, assim no mesmo mecanismo do derrame pleural. Quanto mais ar, quanto mais líquido, maior vai ser o comprometimento do volume pulmonar. E é importante falar também que era bem inicial, que eu esqueci de falar, que dentre as pleuras na cavidade pleural vai existir uma pressão negativa. Justamente essa pressão negativa vai favorecer com que o pulmão se expanda. Quando eu preencho essa cavidade com líquido de quantidade normal e ar de quantidade normal, essa pressão negativa vai deixar de existir e vai começar a existir uma pressão positiva, e essa pressão positiva que é uma pressão compressiva que vai originar o quadro clínico do paciente. E como também na semiologia, os achados do pneumotórax vão ser na inspeção. Vai ser uma inspeção normal, ou então com abalamento dos espaços intercostais, quando a quantidade de ar for grande. Justamente a gente vai ver uma protrusão desses espaços intercostais pela pressão positiva que esse ar está fazendo no pulmão. Na palpação, expansibilidade frêmito-tóraco-vocal diminuído justamente pelo fato do acúmulo desse ar. E fora do pulmão, também relacionado à frêmito. Percussão, a gente vai encontrar uma hipersonoridade ou som timpânico, justamente pelo fato de ser ar também. Como a gente vê já no pulmão, a gente tem um som claro pulmonar. No pulmão, com esse derrame pleural, a gente vai ter essa hipersonoridade, vai ter uma ressonância, ou seja, o som do pulmão mais o som dessa cavidade pleural vai ter essa hipersonoridade. Sendo esse o dado que vai chamar mais atenção pelo fato de ser a etiologia do pneumotórax. Ausculta, murmúrio vesicular diminuído, ressonância vocal também diminuída pelo fato de a patologia acometer fora do pulmão. E aqui algumas imagens para ilustrar. Aqui como novamente o pulmão normal para realizar o contraste. E aqui a gente vai ver um pneumotórax. Esse pneumotórax vai ser, como é que a gente vai ver? A gente vai ver áreas mais hipodensas, que vão ser áreas mais escuras dentro do pulmão, que vão ser justamente caracterizados por esse maior insuflar, ou seja, o pulmão já está insuflado, ele já é preto naturalmente, porém ele fica mais preto ainda, ou seja, mais hipodenso, quando existe mais ar. Então é bastante característico. E o pulmão que a gente pode ver aqui, ele está bastante comprimido, ele está muito pequenininho, quase perto quase do tamanho, relacionado com o tamanho dele com o hilo, ele está quase do tamanho do hilo, está muito pequeno, comparado com outro pulmão, com o pulmão direito, sendo aqui o pulmão esquerdo o que está acometido. Aqui outra imagem, que acho que essa dá para ver melhor, o pulmão bastante comprimido, e do outro lado o pulmão normal, sendo o pulmão esquerdo, pulmão comprometido, pulmão direito, pulmão normal. E aqui foram algumas das referências que eu e meus colegas pegamos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.